E aí a gente precisa que Deus queime de novo o nosso coração. Então, levante suas mãos comigo, mais alto que você puder, e diga: Espírito Santo, vem queimar de novo. Espírito de Deus, que eu quero teu fogo. Queima minha alma, me aviva. Eu quero ser incendiado pelo fogo de Pentecostes. Aleluia. Vamos chamando todo mundo para esse momento tão especial. É hora de nós informarmos os nossos amigos, os nossos queridos, os nossos grupos no WhatsApp. Nós estamos na reta final deste mês. Pense em todos aqueles que você ama e que você pode dizer: pode estar aqui rezando conosco. Chame. É hora de nós chamarmos os nossos queridos para participar conosco deste momento incrível. Estamos aqui, foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Não existiremos de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar. Vamos cantar, Carol, Luzia. Vamos pedir por essa presença nova do Espírito, assim como nós sentimos da primeira vez. Clamemos ao Divino Espírito Santo que venha por intercessão do Imaculado Coração de Maria, quem nós temos suplicado esses 27 dias. Clamemos, clamemos, clamemos. Vamos clamar. Onde o Espírito Santo está, ela está, a esposa está. Clamemos. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo de Deus, vinde por intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, Paula, Érica, Graciene, Carol. Foi a presença do Espírito Santo de Deus que nos trouxe até aqui hoje. Foi a presença do Espírito Santo de Deus que nos manteve firme nesse propósito. E que alegria! Estamos chegando ao 27º dia deste propósito. E eu quero clamar com vocês, muitos corações, diante da glória do Senhor. Nós não conseguimos ficar de pé e Ele tem falado conosco e Ele quer continuar a falar, Érica. Por isso eu te convido a clamar comigo
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo e Senhor nosso. Amém. Vem, ó Criador Espírito, nossas almas visitai, nosso peito que vós criastes, enchei de graça celestial, pois sou Paráclito, Espírito, dom do Pai Celestial, fonte viva, sacrófago, unção santa, em seus dons setiformes, tal promessa paternal. Dedo eterno de Deus Pai, nossas línguas inflamai, ilustrai os nossos sentidos, o coração inflamai, nossos corpos que são fracos, com vossa virtude armai. Apartai os inimigos, dai-nos a divina paz, e sendo-vos nosso guia, livrai-nos de toda a maldade. Por vós, ó Pai, e ao Filho nesta vida mortal, convocamos e cremos sempre em tua divindade. A Deus Pai seja a glória, ao Filho glória imortal, e ao Espírito Paráclito por toda a eternidade. Amém. Divino Consolador, de minha alma fogo, luz e celestial ardor dos corações humanos, dignas, se é para vossa glória, de vossa majestade, que eu consiga o que eu desejo, e vos peço neste dia, digna vos conceder benignamente, e se não dirigir o meu pedido, dando-me graças, que tem que ser para a maior glória e bem da salvação da minha alma. Amém. Continuemos a clamar, clamemos por esse Espírito Santo, e vamos chamando os nossos amigos, as nossas amigas para estarmos aqui conosco, para que nós possamos conseguir rezar mais esta noite que o Senhor se coloca diante de nós. Ó Deus, que santificais a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo, e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas das promessas de Cristo. E clamando mesmo a presença do Divino Espírito Santo, nós já nos colocamos na sua presença, ó Deus. Agora que preparadas para iniciarmos mais uma noite, nós clamamos aquela oração que tem feito tanto sentido na nossa história, que tem feito tanto sentido para estes dias. E eu convido vocês a rezar. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos nossos corações vossos 7 dons. Os vossos 7 dons. E quais os dons que te são mais necessários hoje? Clamemos sabedoria, clamemos inteligência, clamemos fortaleza, clamemos o temor a Deus, clamemos o dom do conselho, clamemos o dom da piedade, clamemos o dom da ciência. És consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai. Diga, essa frase é que nós temos repetido todos os dias. Ao seco regai, ao seco regai. Curai o doente,
todos os doentes que conhecemos do corpo e da alma, sobretudo os contaminados por coronavírus. Doce alívio, vinde, como nós temos clamado, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, enchei luz bendita, a chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nem o bem há nele. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, a alegria eterna. Amém. A Dai já está conosco, ao seco regai. Antes mesmo de chamarmos a Dai, vai colocando aí, ao seco regai, ao seco regai, ao seco regai, ao seco regai. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. E esta é uma noite de graça estarmos com vocês. A paz, minhas queridas. Salve Maria Santíssima. Caminhemos com a graça de Deus para rezarmos mais esse dia de grande bênção, de grande graça. E eu realmente agradeço a Deus por ter você aqui comigo. Agradeço a Deus, Dai, por teu sim. Eu não tenho dúvida de que Deus muito quer falar conosco hoje. Por isso, desde já, eu te convido a levantar as tuas mãos e vamos clamar a presença dos santos anjos e arcanjos e daquela que é a rainha dos anjos. Levanta-te, Deus, intercedei ao bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos teus inimigos e que fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás com todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, rogai por nós. Vamos de novo? São Miguel, São Rafael e São Gabriel, rogai por nós. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos oferece. Bebe tu mesmo do teu próprio veneno. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, rogai por nós. Glorioso Padre Pio, rogai por nós. E eu quero te chamar. Boa noite, Josi, boa noite Sheila, boa noite Lisa, boa noite Alcinda querida. Hoje ela me chamou falando que está no propósito com Santa Rita e eu sou muito feliz. E eu sei que a grande maioria de vocês estão aí no propósito com Santa Rita e nós estamos clamando todos os dias e assim faremos por 365 dias com ela. Porque eu me junto a Rita e juntos nós nos colocamos na presença de Maria Santíssima e temos clamado: Mãe, empresta o seu ventre santo para que nós possamos gerar os filhos da promessa, os filhos que virão, não é mesmo, Josi? Boa noite, Kilvia, queridas. Vamos chamar o pessoal lá no grupo. Fala, a Kátia já está online, está chamando a Dai. Nós vamos começar agora a partilha. Kézia está aqui conosco, a Kilvia, a Graciene, por todos vocês que têm sido fiéis a esses dias de propósito. Eu estou tão feliz que eu não cabe dentro de mim a alegria de poder estar com ela. E eu quero mesmo louvar e bendizer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito e faz ao nosso favor, Dai. Olá. Você tá bem? A paz. A paz. A paz. A paz, meninas. Seja bem-vinda, Dai. Obrigada. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, né? Neste momento de Maria, neste momento de partilha, de oração. Então, assim, para mim, né, quando eu vi a sua mensagem lá no WhatsApp, eu falei, meu Deus, já coloquei a mão no coração e louvei a Deus, porque a gente sabe que Deus, ele tem cuidado da gente
e ele tem, assim, nos convocado também a uma missão, né, Kátia? De evangelizar. Convocado em ordem de batalha, né? Em todos a vida. Bendito seja Deus pelo teu sim, viu? Eu fico muito feliz de você ter aceito, mas eu vou confessar para você. Tem um dedinho de uma amiga nossa que está online, a Josi. A Josi falou, Cátia, como é que tá aí o preenchimento dos seus dias? Aí eu falei assim, olha, ainda está faltando algumas pessoas, porque tem os próximos 3 últimos dias, por exemplo, eu ainda não chamei ninguém. E aí a Josi falou assim para mim, a Deane é uma bênção, chama ela. Ela tem gravado várias lives lá para a paróquia, para o nosso grupo. Eu falei, pois deixe, que eu vou chamá-la. Ale, boa noite. Maria, boa noite. Então aqui você está com as suas companheiras de grupo, de WhatsApp, lá do Sim, Eu Quero Engravidar. Dê a elas as boas-vindas. E é engraçado, né? E eu estava observando isso. Eu estou estudando todas as possibilidades de começar a passar as nossas lives para o YouTube, mas o meu canal é recém-aberto, então assim, nem de longe eu tenho 1000 seguidores para poder fazer essa transmissão online ao vivo. Mas quem sabe um dia, né? Deus há de preparar. Mas aí hoje meu esposo estava falando assim para mim, amor, eu acho que eu consigo começar a baixar as lives para colocar lá no YouTube. E eu fiquei muito feliz. Só que aí eu fiquei pensando, nossa, quando a Maria Alice me desafiou a fazer 1 mês com Maria, eu dei o meu sim. Mas durante alguns dias desse mês eu falei, será que eu vou dar conta? Né? E graças a Deus, nós estamos chegando a 27 dias do propósito. E eu não tenho dúvida de que será um mês para a nossa história. Né? É lógico, nós estamos todos vivendo esse confinamento, estamos vivendo esses dias que todos nós estamos mais introspectivas, que todos nós estamos com os olhos voltados para dentro das nossas casas, mas que Deus, né, que na palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tem realmente levantado aqueles que são marcados por Ele para fazer a diferença nesse tempo. Né? Então, hoje, eu me alegro muitíssimo de estar vendo a sua carinha pela primeira vez e aqui comigo, porque eu sei que muito Deus fará, como Ele já tem feito ao longo deste mês nas nossas vidas. E eu desafio vocês, eu tô vendo aí a Josi colocar, eu te desafio hoje, Kátia, abre o canal que os seguidores virão. Tá lá já o canal, gente. É Kátia Manicardi, é só vocês começarem a me seguir e pedir pro povo me seguir, porque o resto é com Deus, né? E que seja feita a vontade dele nas nossas vidas. Mas eu posso dizer que eu estou realmente muitíssimo feliz. Eu creio que, não sei se você tem acompanhado as lives, eu sei que você tem uma vida ministerial também bastante agitada, mas só para você entender, né? Quando a Maria Alice, que é uma das grandes amigas que está conosco no Sim, Eu Quero Engravidar, desde o começo, desde 2016, eu falei assim, olha, eu preciso de um sinal muito claro, Nossa Senhora, que a senhora realmente quer que eu esteja à frente desse propósito. E no dia 1º de maio, eu ganhei uma imagem lindíssima de Nossa Senhora de Fátima. E uma imagem consideravelmente não muito barata, né? E eu ganhei de uma amiga que é dos Arautos do Evangelho, e que, diga-se de passagem, ela agendou, né, o parto dela para o dia 6 de maio. E eu tinha, inclusive, falado, olha, na condição, então, de você ter me dado a imagem, eu quero que você venha rezar comigo. Ela falou, Kátia, eu estou na preparação do parto, agora não vou conseguir. E ela era uma das minhas amigas que pediu a graça da maternidade. Então eu tive com ela ano passado, né? Inclusive a gente brincou muito naquele dia, e eu rezava com ela o Magnífica. Foi a única oração que eu rezei com ela. Né? Eu rezei com ela o Magnífica e falei, se for da vontade do bom Deus, Nossa Senhora te visitará e emprestará o ventre dela para que você venha gerar. E ali realmente foi lançada a profecia, e a palavra de Deus, ela nos diz assim, que a maldição sem causa, ela não prospera. E da mesma forma eu tenho para mim que a bênção, quando ela encontra um lugar que está aberto para ser abençoado, a bênção também recai sobre aquela terra fértil. E assim foi o que aconteceu com ela, e assim eu peço a Jesus que aconteça contigo hoje.
Que você não seja só um instrumento, mas que você seja a primeira visitada com essa graça e com o seu sim. Que o ano que vem você também possa testemunhar a graça da tua maternidade. Assim como todas as que passaram por aqui para rezar comigo, e assim como todas as que estão fiéis. Muitas vezes a gente não passa de 20, que começa e vai até o fim. Mas são 20 meninas fiéis que estão aqui comigo desde o primeiro dia. Então seja bem-vinda. O espaço é teu, se apresente, fale sobre as mãos de Maria na sua vida. Essas lives que a princípio tinham 1 hora de duração, passou para 1h20, depois para 1h30. E eu só estou de olho, porque as 2 últimas lives acabaram com 2 horas. Então, se prepare. Amém, Kátia. Eu creio, né, neste poder de Deus, neste mover de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, boa noite, meninas. Para mim é uma alegria imensa, como eu disse, né, estar aqui com vocês, neste momento com Maria, neste momento de geração, de partilha, né? Passei o dia inteiro hoje, né, louvando a Deus, agradecendo a Deus pela vida da minha amiga Josi, né, o presente de Nossa Senhora na minha vida, né? Hoje eu estava louvando a Deus, agradecendo porque através de uma irmã, Marli, da minha paróquia, Nossa Senhora da Salete, aqui em Santo André, falou, né, para a Josi sobre a minha pessoa. E aí a Josi, com todo carinho, veio até a minha pessoa, se apresentou também com muito carinho, Nossa Senhora de Lourdes, né? E para mim é um presente muito grande que a Virgem Maria me deu. E também através do grupo, né? Eu conheci a Kátia assim de longe, de algumas pregações que eu via. E aí, para mim, foi uma alegria imensa, né? Ter essa oportunidade junto aí, a partir da Josi, né, conhecer a Caixa, conhecer o grupo, né, as meninas aí que oram, que esperam, que vivem a espera, né, da graça de Deus, de gerar filhos para Deus. Então, é uma alegria imensa. Assim, o meu coração está muito grato, né? Tenho certeza que muitos irão ainda fazer parte dessa família, dessas mulheres que confiam na providência divina. Amém? Irmãs, eu quero então, né? Eu sou a Daiane, faço parte aqui da paróquia Nossa Senhora da Salete, aqui na Vila Helena, Santo André. Atualmente, há 6 anos, sou coordenadora do grupo de oração Jesus nas Bodas de Caná, né, que acontece às quintas-feiras aqui na nossa paróquia. E atualmente vai fazer 2 anos que eu estou na coordenação do Ministério de Cura e Libertação da nossa região, do movimento da Renovação Carismática Católica, né? Faço parte. E, graças a Deus, também a gente tem uma vida de serviço, eu e meu esposo, somos ministros da Eucaristia. Então, para mim, né, é viver uma entrega, né, ao serviço do Reino de Deus, ao serviço, assim, da busca da santidade, né, vivenciando, servindo, né, eu falo que a minha vida foi constituída assim, eu preciso trabalhar e preciso servir, né, também sou secretária paroquial, né, há mais de 11 anos eu trabalho numa paróquia, graças a Deus, né, então Deus, ele nos ensina, né, constantemente viver essa graça, né, essa vivência aí na caminhada. Então, tenho 36 anos, completei o mês passado. Sou casada com Douglas há 14 anos. Nós temos a nossa vida matrimonial. E você consegue arrumar um fone de ouvido? Tá dando muito eco. Deixa eu ver se eu consigo um também. Deixa eu ver se eu consigo um fone. Só um minutinho. Pode continuar, vamos fazer o teste. Então, e a nossa vida na igreja, né, o caminho do servir deu início a partir do nosso matrimônio, a partir do nosso chamado, né, de viver, né, o sacramento do matrimônio. Então, eu costumo dizer assim que a minha vida cristã, a minha vida com a Virgem Maria, com Jesus, ela se deu a partir do momento do nosso matrimônio,
onde nós começamos a conhecer Jesus, a conhecer Nossa Senhora, né? Primeiro foi nos apresentado esse Jesus que transforma a vida, que muda a vida, né? Que faz um novo acontecer na nossa vida. E aos poucos, né, as minhas irmãs, elas foram me apresentando a Virgem Maria, né? E desde então a gente tem muita, assim, experiência com Nossa Senhora, tenho muitos testemunhos, né, para contar. Pode sobre contar alguns para nós. Vai edificar a fé de muitos. Pode contar os testemunhos, vai edificar a vida de muitos, eu tenho certeza. Eu, no início da caminhada, né, eu trabalhando como secretária na paróquia, já participando dos grupos de oração, já participando, assim, do trabalho pastoral, só contando o testemunho que eu tenho, que isso eu guardo no meu coração sempre, que eu comecei a fazer a pastoral da carcerária, né, junto com o padre Joãozinho, ele era o diretor dessa pastoral. E aí eu senti o chamado de anunciar, estava no início do meu ministério de pregação, e senti o chamado de estar ajudando ele nessa pastoral, né, nesse serviço. E eu me recordo que eu sempre, né, sentia a presença de Nossa Senhora junto comigo, né. O meu serviço na pastoral carcerária durou 1 ano, né, a gente fez durante 1 ano esse serviço. E todas as vezes que eu ia visitar os nossos irmãos encarcerados, eu sentia a presença de Nossa Senhora. E uma certa vez, chegando, né, da missão, indo para a Santa Missa, numa quinta-feira, eu passei pela minha formadora, né, do Ministério, né, de Cura e Libertação, de pregação, e ela falou assim para mim, que era para mim andar um pouquinho mais devagar, que eu vivia correndo, né, ia para a secretaria, ia lá ajudar o padre nas missas e tal, e eu vivia correndo. E aí ela falou assim para mim, olha, anda devagar, porque Nossa Senhora, ela está do seu lado e ela vive aqui, ó, correndo junto com você. Um pouquinho devagar, Nossa Senhora está do seu lado o tempo todo. E aí eu fui desacelerando, né, aquela correria, agitação, porque a gente está trabalhando no dia a dia e a gente fica com o coração meio agitado das coisas do dia a dia que você está fazendo. E aí eu me recordo que aquilo eu guardei no meu coração, sabe? Eu fiquei tão maravilhosa, assim, por ouvir ela dizer, Nossa Senhora está correndo com você, ela está ali do seu lado, ela está entrando com você na carcerária, e aquilo ali trouxe, assim, uma alegria, uma paz muito grande no meu coração, e eu guardo, assim, essa lembrança, essa recordação de Nossa Senhora, né, junto comigo, visitando os nossos irmãos carcerados, junto com o padre Joãozinho e com toda a equipe. E eu gostaria, assim, de relatar, né, de partilhar com vocês sobre essa minha vivência, né, no serviço, na igreja. E como eu havia dito a vocês, minhas irmãs, iniciou a partir do meu sacramento. Eu digo que a nossa vida, ela foi transformada. Nós fizemos a escolha de viver eu, Jesus e o Douglas, colocando Jesus no centro da nossa vida, buscando, né, conhecê-lo, buscando viver a sua vontade. E a gente sabe que a gente vai sendo lapidado, vai sendo transformado, moldado, né, a partir do momento que a gente se entrega e vai se permitindo viver com Jesus. Então, a gente, né, nesse caminhar todo dos 14 anos, né, a gente percebe a nossa maturidade cristã, a gente percebe a nossa maturidade como os filhos de Deus, né? Eu e meu marido, graças a Deus, a gente caminha junto, serve junto, é o meu intercessor, eu costumo dizer que é o meu intercessor, ele é intercessor do grupo de oração. Atualmente, devido ao horário do trabalho, né, ele não está ativo do grupo de oração, mas ele é o meu intercessor. Vou dizer que Deus fala mais com ele, porque homem geralmente eu sou muito de falar, então eu percebo que às vezes quando eu preciso algo assim, né, saber de uma resposta mais profunda de Deus, eu espero, né, a conversar com ele, espero ele me dar um toque, ó, Jesus falou isso, Jesus falou aquilo, para poder perceber que eu estou no caminho certo. Então, em todos esses 14 anos de matrimônio, a gente tem vivido a entrega total, a entrega, a busca, né, de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, eu louvo a Deus, né, cada ano a gente completa aniversário de matrimônio em abril, e cada ano que passa a gente sente, assim, uma vitória, porque
A gente sabe que a espera não é fácil, né? A gente passa por momentos difíceis, né? Eu percebo que na minha caminhada, nesse momento de matrimônio, teve momentos assim de desespero, de angústia, de medo, de aflição. Eu me recordo que passei momentos assim de não conseguir até dormir, sabe? Perturbada, Kátia, de ficar naquela angústia, meu Deus, será que eu vou ser mãe? O que será da nossa vida? Como que vai ser o nosso casamento? Será que realmente o nosso casamento era para ter acontecido? A gente começa a fazer uns questionamentos, né? A gente passa por um momento assim de muitas dúvidas, muitos questionamentos, e graças a Deus, Deus sempre mostrando o caminho, sempre trazendo o alívio, sempre trazendo o refrigério necessário para a nossa alma. Então eu falo assim, 14 anos de casamento... Em cada refrigério você percebe que vai adentrando mais os mistérios do Senhor e vai crescendo na intimidade com Ele, que é a proposta. Na verdade, você tocou aqui num assunto que é o que eu tenho insistido cada dia desse propósito, né? Porque Deus tem um mistério único com cada um de nós. E é isso que eu falo para as meninas. Ah, mas eu tenho orado e Deus não tem me escutado. Ah, eu tenho orado e Deus não tem me dado a graça da maternidade. Mas você já parou para perguntar, Senhor, o que tu queres de mim? Por que que o Senhor me permitiu? Porque não é vontade de Deus o sofrimento. Mas se Deus não tem dado a graça da maternidade, Senhor, o que que ainda está faltando em mim? O que que ainda está faltando no meu matrimônio? Onde o Senhor ainda quer que eu alargue as estacas desse meu relacionamento com o meu esposo, ou até mesmo contigo, para que juntos a gente possa crescer? Ontem na live com a Camila, nós falávamos isso, né? Porque a palavra de Deus, ela nos diz, crescei e multiplicai-vos. Se o multiplicai-vos ainda não aconteceu, onde ainda está faltando o meu crescer? Onde eu preciso crescer? Onde eu preciso entender aquilo que tem me acontecido e que eu ainda não tenho conseguido dar o significado, né, de eternidade para esse sofrimento, para essa lágrima, até mesmo para as acusações, até mesmo para os questionamentos das pessoas que nos circundam. Porque eu vejo que uma das coisas que vocês mais lutam, e eu digo vocês porque eu tomo a dor para mim, mas eu sou mãe de 4 filhos, né? Mas eu vejo que é exatamente esse questionamento, né? Quando você está dentro do matrimônio, as pessoas elas costumam te questionar. Não vai ter filhos, né? Como se e na verdade muitos, inclusive a Renata, que é uma das grandes amigas que está conosco no grupo, que pensou comigo neste grupo, ela trabalha muito isso com as meninas no sentido de dizer, não que eu não queira, né? Não que nós não queiramos, mas para dar a resposta certa quando se precisar dar a resposta certa. Espleitando, né? Aquelas que sabem da infertilidade já fazem aquilo para nos machucar. E aquelas que não sabem, muitas vezes elas são levadas pela correnteza, né? Todo mundo tem, né? Porque realmente nós estamos numa sociedade que cobra muito. Quando você tá noiva é quando você vai... Quando você é solteira, já começa quando você é solteira, né? Quando você é solteira é quando você vai arranjar um namorado. Quando você arranja um namorado é quando é que você vai se casar. Quando é que você casa, quando é que você vai ter filho. E acredite se você quiser, quando você tem 1, 2, 3, 4 filhos, vão te perguntar, quando é que você vai parar de ter filhos? Né? Porque Sim. As pessoas elas estão preocupadas com a tua vida. Mas, na verdade, Santa Teresinha já nos dizia isso, né? Que nós temos que nos preocupar com aquilo que Deus sabe a nosso respeito. Né? E a gente não tem que realmente estar jogando pérolas aos porcos. Então, a palavra de Deus é para ser lançada, sim, em terreno fértil que Deus queira, né? Que a gente consiga alcançar os corações com a semente para que ela venha germinar, mas nem todas as perguntas precisam ter as respostas. Verdade. É bem interessante essa questão, assim, eu casei aos 21 anos. Então, quando eu casei, muito novinha. E o meu desejo, né, já na minha caminhada de entrega, querendo servir a Deus, o meu desejo era ser mãe de imediato. Então, naquele primeiro ano, era aquela ansiedade. Ah, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E a gente ficava com aquela, sabe aquela expectativa dos primeiros anos? Ai, será que eu tô grávida? Será que... E o que eu tenho de diagnóstico? Né? Eu tenho aqueles cistos, né, policísticos no útero. Síndrome né? dos ovários policísticos. Isso. SOP.
acontece? Nesse caminhar todo, né, a gente foi, né, buscando fazer exames, buscando a orientação dos médicos, e a gente sabe que o primeiro ato que os médicos falam para você é que precisa tomar anticoncepcionais para poder, né, tratar os policísticos, enfim. E eu, como estava na minha entrega total, mesmo sendo novinha, mesmo não entendendo muito aquilo que eu estava já vivendo, eu optei por não tomar. E ainda não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Eu ainda estava iniciando a minha vida cristã, mas no meu coração eu não tinha esse desejo de ir por esse caminho. Aí a gente começou nessa caminhada de vivência na igreja, e aí comecei a ser intercessora, né? Como eu acompanho, né? O padre Joãozinho é o meu pai espiritual, ele me acompanha, né? Fez o nosso casamento, celebrou o nosso casamento, então ele sempre me orientou, e sempre que ele atendia alguém, um casal, né? Que desejava ter filho, ele passava para mim e falava, Dai, reza por este casal, esse casal eles querem ser filho. E aí, é muito interessante isso, porque muitas vezes eu me questionei, eu rezo pelas pessoas, eu faço um acompanhamento, né? A gente ajuda nossas irmãs e a graça acontecia, né? E que geraram novamente, graças a Deus, né? E aí a gente, às vezes, entra naquele questionamento, meu Deus, né? A gente ora por irmão e você também quer a graça que o irmão quer. E a gente vai entender que o dom da oração, o dom da intercessão, ela é em prol do outro. É para servir o outro. Né? Então, graças a Deus, a gente vai conhecendo esta graça e vai crescendo na espiritualidade nesse sentido, né? E eu compreendi também, né, que a gente, cada um tem uma história. Então, a Daiane e o Douglas têm uma história, né? E as outras, né, nossas irmãs que estão aqui conosco presente, como a Kátia, também cada uma tem a sua história e Deus se revela em cada história, né? Então, não é porque a sua história, né, foi dessa forma ou é dessa forma que a minha também tem que ser. Então, Deus é aquele que faz histórias constantemente. Se nós pegarmos a palavra de Deus, quantas mulheres também na Bíblia nos revelam que não podiam gerar e geraram pela fé, né? Então, a gente vai aprendendo isso conforme o passar da nossa vida cristã, o passar da nossa intimidade com Deus, a nossa vivência. E eu percebo assim que quando eu completei um momento difícil que eu percebi, quando a gente casou, a gente completou 4, 5 anos de casada, minha irmã casou e engravidou no primeiro momento que ela teve o contato com o esposo dela, né? Primeiro, foi assim, voltou da lua de mel gestante. E aí, né, minha irmã levou um susto, falou, meu Deus, né, minha irmã tanto querendo, né, engravidar, tanto tempo casada e não conseguiu gerar ainda, né, e ela ficou até constrangida de me contar, enfim. E aquele momento até eu e o Douglas, a gente refletiu um pouco e foi aonde que nós entendemos isso, que cada um tem uma história e que Deus trabalha na história de cada um. E que, né, e as pessoas acabam... Escrevam isso aí, ó. Vou interromper a Daiane para falar. Escreva isso aí no seu caderninho que eu já pedi para vocês deixarem do lado. Deus tem uma história para cada um. Frisa isso, Dai. É verdade. Deus, para cada um de nós, cada um tem a sua história. E Deus age na história de cada um em sua particularidade. Então, aí eu aprendi isso, que eu não posso cobrar de Deus, né? Por exemplo, a minha irmã gestou, ela tem, graças a Deus, a Ana Lívia e o João Vitor, né? A Ana Lívia está com 7 e o João está com 5. Então, eu não posso cobrar de Deus algo que ele fez na vida da minha irmã, porque a vida da minha irmã é a vida dela, é a história dela, e a minha vida é a minha vida está, né, junto com Douglas numa outra história. Então, eu compreendi isso, né? E a gente, nessa caminhada, a gente... E o mais bonito, a minha história é única, né? E a tua história é única. Verdade, é verdade. E aí, eu fui encontrando pessoas que sempre me davam sinais. Olha, né? Deus vai te dar graça, espera, confia no tempo de Deus. Deus vai trabalhando, Deus vai agindo, né? E a gente vai entendendo que, realmente, sim, Deus vai trabalhando na nossa vida e Ele vai agindo nossa história, e a gente vai percebendo que tudo tem um tempo certo, né? Aos 21 anos, de repente, né, eu sinto no meu coração que eu não estava preparada, né? É o medo, a ansiedade, né? Muitas coisas acontecendo em nossa volta. Então, eu vejo o agir de Deus desta forma na minha história, né?
tudo tem o agir de Deus na minha história. Eu louvo a Deus, né? Cada ano vivido, cada ano celebrado. Renovamos os votos todos os anos, graças a Deus, com o nosso querido padre amigo, né, o padre Joãozinho, né? E, graças a Deus, cada vez que a gente ia no altar do Senhor para renovar os nossos votos, nós louvávamos a Deus, agradecendo a Deus, porque era mais um ano na vitória. Mais um ano na certeza que Deus estava agindo na nossa vida. Mais um ano na certeza que a graça de Deus está por vir na nossa vida. E eu assim, contando para vocês, meninas, e para a Kátia, sobre uma experiência com Nossa Senhora. Então, eu sempre fui muito medrosa de ir ao médico, de buscar, né, fazer exames para saber o que eu tinha, como que eu poderia mudar essa condição minha. E aí, numa certa vez, eu me recordo que eu vi a palavra lá em João, capítulo 2, versículo 5, né, que é onde a gente vive essa essência do nosso grupo de oração, fazei tudo o que ele vos disser. E aí foi a partir deste momento, né, porque o padre falava para mim, né, o padre José é muito amigo, e ele falava assim, Daiane, Douglas, pega no pé da Daiane, eu sinto que a Daiane precisa ir no médico, a Daiane precisa, né, fazer um pouco mais a fundo aí os exames para ver, né, o que precisa e tal, naquela torcida, naquela intercessão. E naquele certo dia, naquela Santa Missa, que eu ouvi esta frase, Maria, né? Como se Maria dissesse para mim, fazei tudo, Daiane, fazei tudo aquilo que Jesus te disser. E a partir daquele dia, eu creio que já estava aí nos 4, 5 anos de casado, a gente buscou, né? O raio-x, né, a chapa ali das trompas, né, um exame muito doloroso. E naqueles momentos de exame, de investigação, eu sempre rezando a Ave Maria, clamando Nossa Senhora. E sabe aquela coisa que parecia ser uma eternidade, aquele procedimento, aquele exame difícil, né, que parecia que o meu esposo que estava do lado de fora, né, ficava, meu Deus, 40 minutos, 1 hora ali dentro da sala. E eu ali rezando com Nossa Senhora, aquele procedimento, né? E rezando as Ave Marias, eu sentindo a presença de Deus, a presença de Nossa Senhora, e parecia que era minutos que aquilo estava acontecendo, né? E aí eu fiz uma cirurgia, né? Para limpar o útero, tirar os pólipos, né? E senti muito também a presença, a intercessão de Nossa Senhora, o médico ali, né, na mesa cirúrgica, cantando a oração de São Francisco, né, que foi a primeira casa que me acolheu lá em São Caetano, paróquia São Francisco de Assis, que eu trabalhei lá 2 anos, né, onde eu me casei. Então, assim, para mim foi um sinal muito grande de que aquilo que eu estava fazendo era a vontade de Deus, passando por aquele procedimento de cirurgia, que foi o meu primeiro procedimento de cirurgia. Eu nunca tinha passado por uma experiência assim, né, de cirurgia, de estar internada, enfim. E aí, a partir deste momento, eu fui me permitindo viver essa espiritualidade. Fazei tudo o que ele vos disser. E aí eu estou nesta vivência com Maria, né? Então, eu entendo hoje, Kátia, né? Desses 14 anos de casada, eu digo que são os 14 anos de vivência cristã, de serviço, de entrega. E durante esses 14 anos, eu percebo que Deus foi me falando, primeiro, das pessoas que Deus me dá para cuidar, né? Para levar para Ele, para ajudar na evangelização. Caiu, gente, a internet? Voltou já, pode seguir. E aí eu percebo isso, que Deus está me forjando, primeiramente, ser esta mãe espiritual, me ensinando a ser mãe, me ensinando a cuidar dos seus filhos, me ensinando a gerar filhos para ele, né? Então eu percebo também que Deus está me forjando nesse servir, né? Nesse ensinamento de Nossa Senhora. Falando em mãe espiritual, quem está conosco já desde o início vai lembrar da Adriana, que passou por aqui na primeira live. Na verdade, ela encerrou comigo Santa Giana no dia 30, e aí ela deixou uma lição de casa. Você falou em ser mãe espiritual.
Aqui está um exemplo de mãe espiritual que eu queria que vocês comprassem. Eu não comecei a ler, mas eu já li o prefácio e já estou apaixonada. É Diário Espiritual de uma Mãe de Família. Ela nos ensina, a Conchita, né, os passos para ser uma mãe espiritual. Então, exatamente falando, né, aproveitando a sua palavra, Dai, sem te interrompendo, desculpa, antes de nós sermos uma mãe que gesta no ventre, ou até mesmo que gesta no coração, todas nós temos o chamado para gestar nos joelhos. Todas nós que somos mulheres já somos mãe desde que Deus nos construiu. Então, de repente, hoje, enquanto os seus filhos biológicos não vêm, é hora de você ser mãe espiritual. Adote um padre, adote um seminarista, adote os filhos mesmo que virão, como eu tenho rezado, né? Cada vez que eu rezo olho para aquela palavra que diz, né? Pedir ao Senhor da Messe que mande operários. Eu nunca mais, depois que eu assumi o sim, eu quero engravidar, eu olho para aquela palavra como orando simplesmente para que Deus envie padres, falando de homens grandes. Eu sempre olho para aquela palavra pensando que esses homens vão vir exatamente de ventres como o seu, né, como o da Josi, porque se a gente pode orar por um homem que vai se tornar sacerdote depois que ele tem 15, 18 anos, por que a gente ainda não pode orar por esse padre no coração de Deus, né? No espermatozoide que ainda vai se encontrar com o óvulo. Então eu creio poderosamente que nós já somos mães espirituais destes pequenos filhos que virão. E você falando sobre isso, me vem assim, né, uma lembrança de um momento assim de uma partilha com uma intercessora, e ela me revelava, né, ela dizia naquele momento da minha vida que a gente tem que entender que também existe uma luta espiritual, né? Muitas pessoas oraram por mim, né? E declararam mesmo pelo poder da fé, por profecias. Olha, eu vejo você gestante, eu vejo você grávida, eu vejo... E eu guardei todas essas profecias, todas essas revelações no meu coração. E uma certa vez, uma intercessora falou assim para mim, a gente tem que entender, Daiane, que também existe uma luta espiritual, né? Porque o inimigo da nossa salvação, ele sabe que nós, homens e mulheres que entregam a sua vida, que a vida para Jesus, são homens e mulheres que vão gerar filhos santos, né? Que vão gerar crianças santas. Então também existe, né? Eu acho que você sabe muito mais do que eu, né? Por você conhecer tantas mulheres que buscam gerar filhos para Deus, que existe sim também essa luta espiritual, essa luta que está oculta aos nossos olhos, porque muitas das mulheres que procuram o médico não têm diagnóstico, né? Voltando ao assunto da minha pessoa, quando eu fui no médico, nenhum dos médicos falaram que para mim seria impossível gestar. Hoje em dia, olha que coisa. Dificuldade que quem tem útero com policístico, né, com síndrome de policístico, tem dificuldade de engravidar. Mas lá atrás, quando eu casei, não tinha esse conteúdo, não era expressado desta maneira que havia uma dificuldade. Então, a gente percebe que diante desse diagnóstico, né, existe um diagnóstico. Mas para Deus nada é impossível. Mas também existe uma luta espiritual. E eu, na minha luta espiritual. Concordo com você. Por até uns 10 anos de casado, uma luta espiritual, né? Eu tenho pedido para o Senhor um discernimento, porque quando eu completei 7 anos, o discernimento que eu tinha no meu coração é assim, eu passei uma fase e venci, agora vai iniciar outro ciclo. E agora, concluindo os 14 anos de casado, eu percebo que eu iniciei um outro ciclo. Entendeu? E existe nesses ciclos, essa mudança de ciclo, uma luta espiritual a ser vencida, né? E aí a gente sabe que muitas mulheres não têm diagnóstico, né? E por que não tem diagnóstico? Porque está no campo espiritual. Aonde que lindo, Dai! Amei! Amei! É o tal, como é que eles falam? Infertilidade sem causa, não, é uma outra forma que eles usam, é alguma coisa sem causa aparente. Infertilidade sem causa aparente.
Tá ouvindo aí, meninas? Se algumas de vocês têm essa tal infertilidade de causa aparente, escute esse recadinho de Deus que foi deixado aqui hoje, olha. É muito mais espiritual do que físico. E lembrando que muitas vezes o físico grita porque também tem uma raiz espiritual. Né, Dai? O espiritual, ele age e também vai refletir no nosso físico, né? Então, a ansiedade dificulta muito, a gente sabe disso, né? A pessoa ser muito ansiosa é uma área emocional que precisa ser trabalhada, curada e que está ligada. Então, assim, a gente, né, da renovação carismática do Ministério de Cura e Libertação, a gente tem esse entendimento, assim, que tudo, o espiritual, o emocional, o psíquico, né, o corpo, ele precisa estar são. A parte do nosso ser para poder estar tudo bem. Então, se o emocional não está bem, vai refletir no físico. Se o meu psíquico não está bem, vai refletir também no meu físico. Então, tudo isso reflete. Se o espiritual também não está bem, também vai refletir alguma área da nossa vida. Então, eu percebo corpo, alma e mente, né? Exatamente, exatamente. Então, eu percebo que na minha história, na minha vida, também existe uma questão espiritual, né? Porque quando eu e o Douglas casamos, né, tivemos, assim, da parte da família, uns que não aceitaram o casamento, né? A sogra que não aceitou muito essa questão, porque o Douglas tinha 24 anos, eu tinha 21 anos, né? Então, assim, aquele namoro precoce, namoro cedo, depois o casamento muito cedo. Então, é muito difícil isso, né? E hoje eu entendo, né? No começo do nosso matrimônio também, eu vivi muito um sentimento de rejeição da parte da família do meu esposo. Então, isso também interfere. A gente acaba entrando numa luta interior, uma luta espiritual, uma luta, né? Porque você quer a bênção, entendeu? E eu, né? Diante do conhecimento da palavra, a gente que é mulher, você que é mãe, Kátia, a gente sabe a importância da bênção que a mãe libera sobre a vida dos seus filhos. Eclesiástico 3, né? Inclusive, acho que vale a pena a gente ler, porque esse assunto está vindo pela terceira vez durante essa live, e na live que a Jaqueline fez com elas no sábado, que foi o único dia que eu não participei, que eu estava com as minhas meninas, que foi aniversário delas, ela tocava muito sobre essa questão da árvore genealógica. E eu vou pedir, inclusive, ajuda para você, né? Porque você está dentro do Ministério de Cura e Libertação, então você vai entender isso que eu estou falando também. Porque muitas vezes, votos íntimos, histórias como se diz, mal resolvidas de mulheres da nossa linhagem, né? E isso, Giovana, meu Deus, é isso mesmo. Por isso eu vou deixar aqui um desafio para vocês já, interrompendo mais uma vez, mas é porque quando a moção do Espírito vem, nós temos que aproveitar, tá? Então vamos aproveitar que dia 31 é dia de Pentecostes, que dia 31 é dia de Coração de Nossa Senhora, e isso é algo histórico para nós, porque são duas datas solenes e que vão acontecer no mesmo dia. Preparem vocês, a árvore genealógica de vocês, né? Tem várias, no Google tem vários modelos de como vocês podem obter, né? De como vocês podem fazer, mas já comecem a desenhar amanhã as árvores genealógicas e coloquem mesmo numa lista todos os casos que vocês já ouviram da família de vocês, das mulheres de vocês. Eu soube que a minha mãe teve dificuldade para encontrar o primeiro namorado, eu soube que a minha avó era muito namoradeira, né, e de repente engravidou. Todas essas histórias que aparentemente são bobas, eu faço questão que vocês anotem. E nós vamos aprender a rezar em cima de cada fato, de cada acontecimento. Porque a palavra de Deus nos diz que até a 4ª geração nós atraímos para nós as maldições que, como que se diz, que seriam para eles, assim, ou que eles atraíram, né? Por eles, de repente, não servirem a Deus, né? Se até a nossa 4ª geração eles não foram tementes a Deus, né? Adoraram a outras divindades, participaram de espiritismo, de benzedeira, né? Quantos e quantos casos o Senhor até coloca no meu coração de casamentos arranjados, né? Em centros de umbanda, casamentos amarrados, relacionamentos que não eram para ter acontecido e de repente
você é fruto, no meio de tudo isso, de alguma história dessa. Então é uma maldição que você nem sabe que aconteceu e que você traz. É um Estou jugo, correta, Dai? é um jugo hereditário, né? A gente entende como um jugo negativo hereditário. Então, a gente está falando do campo espiritual, né? Veja bem, meninas, é o Espírito Santo mesmo que está trazendo essa moção, porque eu nem pensei, né? Não Nós tinha não nem mais, pensamos em falar isso. mas o Senhor está trazendo para nós. E aí, a gente tem que entender o que, por exemplo, na minha história de vida, como eu estou dizendo para vocês, cada um tem uma história de vida, eu percebo que na minha linha familiar, né, entre primos, entre familiares, tem dificuldade de gestação, tem dificuldade de gerar filhos, né? Tem Olha outras só. que não têm filho como eu, outras também que tiveram aborto. Na minha história de vida, eu entendo que, né, por conversar com mãe, com tia, que antigamente, por não ter uma vida cristã, por não ter uma vida de busca de santidade, que tias que abortaram muitos filhos. Então, tudo isso está na área espiritual da nossa história, da nossa vida, e que muitas vezes interfere no nosso dia hoje. Claro que a gente também tem que entender que Deus é misericordioso, que a gente não paga o erro do outro, não é isso. Mas que a área espiritual negativa, ela também prejudica, às vezes, ela interfere no agir de Deus na nossa vida. Por isso que nós buscamos orar em Deus, buscamos viver Jejum e oração, inclusive é algo que o Senhor coloca aqui no meu coração. Quando vocês estiverem de posse dessa árvore genealógica, a partir de domingo, vamos procurar por orações de quebra de maldição, mas feita isso em comunhão. Nós estamos vivendo dias difíceis que a gente não está podendo comungar, não está podendo confessar. Então, por isso que eu vejo que é uma moção que ao longo dos dias Deus vai nos preparar para que a gente faça isso como se diz, com direção. Porque é importante que nós saiamos daqui com passos claros do que nós vamos fazer, né? Então, eu já peço para que desde já vocês façam o desenho da árvore genealógica de vocês e nós vamos começar a orar por quebra de maldição, por quebra de jugo hereditário, por quebra de votos íntimos, que tudo isso muitas vezes interfere. Deus mostra, viu, gente? Não pensa vocês que Deus vai mostrar só para Dai ou vai mostrar só para Kátia. Quando vocês realmente colocam isso como propósito, pode falar, Dai. Agora, eu cresci com a minha mãe dizendo assim: ai, ter filho é muito difícil, a gente sofre muito. É uma dor que você vai lá na morte e volta, sabe? O sofrimento que ela viveu, minha mãe teve 4 filhos. Eu sou a mais velha, né? Somos em 4. E a minha mãe conta que ela ficou mais de 4 anos para conseguir engravidar de mim. Então, tem aí um processo de dificuldade, porque ela também teve os mesmos problemas, né? Eu até costumava falar: mãe, eu herdei tudo da senhora, porque as coisas, né, negativas parece que eu que herdei, né? A gente fala que a filha mais velha, parece que assume tudo para si, enfim. E aí eu percebo também na minha história de vida que ouvir as pessoas relatar fatos, ouvir as pessoas, né, que nem ouvi muito a minha mãe falar sobre as gestações, o sofrimento que ela teve, isso também faz um bloqueio no meio da gente, né, na vida da gente. Eu percebi que até certo ponto da minha vida, eu vivi com medo. Ao mesmo tempo que eu queria ser mãe, ao mesmo tempo eu tinha um bloqueio, eu tinha um medo. Ai, meu Deus, será que eu vou querer ser mesmo? Será que eu vou querer passar por esse sofrimento que a minha mãe tanto dizia? Então, a gente também precisa olhar para dentro de si, a nossa história, e ver algumas coisas que nos aconteceram, né, na nossa história, que talvez pode ser um bloqueio também, né? Também tem a árvore genealógica, quando a gente faz, né? O senhor também recordava no meu coração, que a gente faz, a árvore genealógica se une, né, a do esposo e da esposa, né? Então, a árvore genealógica, quando a gente faz, não é só a minha pessoa como mulher, mas também une a árvore genealógica do meu esposo. Então, o campo espiritual que nos uniu também, né, que a gente vê essa questão espiritual, também está junto. Então, eu também tenho que fazer essa pesquisa. Se na família do meu esposo teve pessoas que provocaram aborto, ou abortos espontâneos, que não tiveram filho. Então, toda essa pesquisa no campo espiritual, para que nós possamos fazer uma oração, é importante, Kátia, a gente saber, a gente buscar conhecimento para entender.
especialmente, o senhor me coloca isso, no meio de nós existem mulheres que não têm diagnóstico. Não Amém. tem Vai cair a live. Eu vou derrubar essa live, a gente volta já falando sobre isso, tá bom? Voltem conosco, meninas.